Vamos começar? Bom, então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês hoje no nosso segundo webinar da nossa rede. Esse webinar, para quem não sabe, foi promovido pela Rede Vivadi, uma rede especialmente formada por gestores e mantenedores de escolas. E eu vou deixar depois aqui o link para quem ainda não faz parte da rede para poder participar. É super fácil, é só acessar e aí você já vai ser direcionado para o grupo. E hoje o nosso tema é sobre a tecnologia na escola com e pós o Covid-19. Bom, eu vou primeiro me apresentar e depois vou apresentar os nossos convidados. Eu faço parte do Vivadi, sou coordenadora de marketing, então qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do programa em si ou relacionada à parte de comunicação, podem entrar em contato comigo, vou estar sempre tentando auxiliar todos vocês. Quem é que vai participar hoje dessa conversa vai ser o Pablo Doberti, né, que é o fundador e CEO do Vivadi. O Pablo tem mais de 20 anos de experiência no mercado educacional, já foi fundador do Sistema Uno Internacional, foi depois, hoje é membro do Sistema de Ensino SAS, e ao lado do Pablo a gente vai ter também o Maurício, né, o nosso head de produto e também sócio do Vivadi. O Maurício também já tem uma vasta experiência no mercado educacional, mais de 20 anos também, e também é professor, então tá do outro lado da ponta, então traz uma bagagem também muito importante para nós, né, ainda mais nessa discussão atual. Então, acho que vou dar agora a palavra para o Maurício. Mal pode comandar a discussão. Eu vou fazer aqui o papel de mediadora, então vou ficar aqui me atentando às perguntas que vocês tiverem. Aqui embaixo, para quem não conhece essa plataforma do Zoom, vocês conseguem fazer perguntas para nós e a gente vai conseguir acessar as perguntas que vocês tiverem, então aqui embaixo no chat, tá? Sempre peço que vocês se atentem para mandar não só para nós panelistas, mas também para todas as pessoas que estão no Zoom. Então, aqui tem All Panelists e All Panelists and Attendees. Coloca nessa segunda opção, e aí nessa segunda opção todo mundo vai conseguir ver as perguntas. Bom, é isso, Mal. Legal, Rê. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam ir acompanhando um pouquinho os principais temas da discussão de hoje, né? Então, como a Rê falou, a ideia hoje é a gente discutir aí um pouco a questão da tecnologia, né, na educação. Eu acho que pelo público e pela composição que a gente tem aqui hoje, é uma discussão que tem a ver com a educação especificamente aí, ou principalmente na sala de aula, né? E eu queria começar aqui, para a gente introduzir essa discussão, fazendo uma reflexão em relação a duas coisas. A primeira coisa é todos os momentos que mexem com a tranquilidade, com a segurança, com a estabilidade da humanidade. E aí eu estou falando de revoluções, estou falando de guerras, estou falando de pandemias, como a gente está vivendo até agora, vivendo nesse momento. São momentos que aceleram algumas mudanças que já estavam em curso, né? Então, ao longo da história, a gente pode pegar a Revolução Agrícola, pode pegar a Revolução Industrial, né? Pode pegar a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial é um ótimo exemplo, porque ela acelerou um processo que já estava em curso super importante, que era a participação da mulher no mercado de trabalho, né? Então, os homens na guerra e as mulheres que já estavam começando cada vez mais a trabalhar, né, tendo uma função fora de casa, elas aceleram muito esse processo durante a Primeira Guerra Mundial. E agora não é diferente, né? Então, a pandemia que a gente vive, ela é um momento em que acelera para a gente mudanças que já estavam em curso, em vários setores, né? No comércio, na saúde. E é bom a gente fazer essa reflexão sobre que mudanças a gente está falando em educação, né? Eu, nos últimos dias, estava procurando
alguns materiais sobre homeschooling e estava lembrando que o Bill Gates, alguns bons anos atrás, investiu algum dinheiro na Khan Academy. Acho que todos conhecem a Khan Academy, né? O Salman Khan, um indiano, mora nos Estados Unidos, começou a gravar as aulas dele para poder ajudar um primo dele que estudava fazia faculdade nos Estados Unidos. Ele começou a gravar e mandar para o primo as aulas. Acabou criando uma empresa chamada Khan Academy, que virou um dos primeiros sucessos mundiais de videoaulas, né? Então, ele literalmente dá aulas sobre temas diversos, né? Tem uma equipe ampla, em que tem uma câmera filmando, né, a resolução de problemas ou explicações, ele vai desenhando, né, um modelo em cima de escrita, e que se tornou importante no mundo inteiro. Aqui no Brasil foi trazido pela Fundação Lehman para ajudar estudantes a estudarem, para aprofundarem nesse tema. Isso não foi agora, isso no contexto da pandemia, isso já estava acontecendo, né? As videoaulas já estavam acontecendo. Os alunos gravarem áudios e mandarem para outros alunos estudarem, isso já estava acontecendo. Então, o uso da tecnologia, ele já estava apropriado. O uso da tecnologia, ele já vinha sendo feito. E a gente agora parou para refletir sobre o quanto que a gente agora vai ter que mudar definitivamente, né? Então, eram mudanças em curso que se tornam mudanças definitivas para que a gente possa se readequar a essa nova realidade, tá? Nesse sentido, queria trazer aqui alguns dados interessantes, né? A China, que foi o lugar onde toda essa pandemia, onde teve início toda essa pandemia, ela hoje já voltou, né? Várias cidades chinesas voltaram às atividades normais, e nessas atividades normais, algumas mudanças já estão percebidas. Uma delas, 95% das lojas do Starbucks foram reabertas na China, mas o movimento na loja é 60% do que era. As pessoas, elas não consomem mais na loja do Starbucks. Elas compram e vão embora. O Starbucks vai ter que rever o modelo, reduzindo o seu espaço de convivência. As maiores redes varejistas americanas demitiram mais de 1 milhão de pessoas e devem reempregar somente 85% delas. A explicação qual é? O comércio tradicional ele vai encolher e no lugar vai se expandir o comércio online. Todo mundo está comprando online. Com isso, as empresas e as escolas dentro disso, elas vão ter que abandonar a gambiarra digital, né? Aquele emenda para ser digital. Vão ter que ou é digital mesmo ou não é. E as plataformas digitais competentes, mesmo que sejam pequenas, são as que vão sobreviver, né? E a educação educação online está se provando no meio dessa crise. Então, acho que essa é uma introdução importante para a gente refletir, porque a gente precisa estar ciente de que essa crise ela traz a oportunidade de uma grande revolução nos sistemas de educação e de saúde também, usando online para atender a população. E essa é a discussão que a gente quer ter aqui hoje, trazendo um pouquinho a discussão sobre o que é tecnologia, né? E como é que a gente pode se apropriar disso e desse momento para fazer parte dessa mudança definitiva e se apresentar de uma forma muito mais consistente na nossa comunidade. Pablo. Legal, Mal. Acho que é bom também tirar a tela e deixar as caras em alguns momentos, né? Legal, eu esqueci, Pablo. Eu imaginei. Primeiro, uma rápida introdução de contexto, de uma característica que a gente está tentando linkar com o webinar mesmo. Que é a ideia de a gente não está aqui para dar mais dicas para vocês. A gente está tentando fugir desse modelo de eu tenho a solução, esses são os 4 conselhos, 7 segredos de tal coisa, de tal outra. Na verdade, a gente não acredita nisso. Eu chamei isso no WhatsApp. A gente prefere a inteligência coletiva do que a obediência coletiva. Nossa metodologia de trabalho e o que a gente propõe é a gente fazer provocações para incitar a participação de vocês e convocar a reflexão coletiva. Então, nosso trabalho hoje com Maurício é ter pílulas de provocação acima do tema que a gente escolheu, que é tecnologia e educação no contexto atual. Então, quem espere soluções práticas muito fechadinhas, a gente não vai dar. A gente vai tentar mostrar como as duas coisas conectam e como essa conexão bem feita
pode trazer um mundo de reflexões e oportunidades para todos nós. As ideias, para nós, geram ações e não queremos passar para vocês ações, queremos passar ideias que gerem as próprias ações, autonomia na gestão da ação e autonomia na gestão da reflexão, a partir de uma provocação bem colocada. Beleza, vamos lá. Primeira provocação. Vai, mouse, quer com a tela, depois você pode tirar. Vou passar agora. A primeira provocação que a gente encontrou tem a ver com o que eu chamaria de um elemento forte da cultura digital, que vamos ver como ele vem para nós, que é o modelo de focar na experiência do usuário. O UX, vocês sabem, é a maneira que o mundo da tecnologia chama a experiência do usuário. No mundo educacional, eu vou ser um pouco drástico com isso, um pouco exagerado com isso, nunca se importou com a experiência do usuário de ninguém. Nem o cara que dá aula se importa muito com a felicidade do aluno que está ouvindo ou assistindo a aula. Nem o cara que faz um livro didático se importa muito com a felicidade do cara que está lendo o livro didático. E toda a cadeia parecia uma cadeia de obrigações. Né? O aluno está ali porque está obrigado, o professor da aula porque está obrigado, todo mundo tem que assistir à escola porque está obrigado, etc, etc. Isso tira o conceito de experiência do usuário. Se a gente traz a experiência do Uber, é uma experiência ótima porque, na verdade, o taxista também tinha a percepção de que o passageiro estava obrigado a tomar táxi, a usar táxi, porque não tinha outra alternativa do que táxi, se ele queria um carro para ele. O Uber percebeu que ainda os táxis funcionando e as pessoas usando o táxi, a experiência do usuário era péssima. Era muito limitada e não evoluía. O taxista era antipático, o sistema de pago era muito rudimentar, a maneira de você perceber onde estava o táxi estava totalmente desajustada. Que isso podia melhorar e que o usuário podia ter uma melhor experiência de que quer dizer se deslocar em uma cidade por meio de um carro. Uber não nasceu por preço, nasceu por qualidade da experiência. E assim outras grandes plataformas de tecnologia. Então, uma das coisas que eu acredito que chegou para ficar no mundo da educação por meio da tecnologia é que a gente começa a ter que perceber a qualidade da experiência do usuário que a gente gera. Qual a experiência, a qualidade da experiência do usuário que a escola gera para a sua comunidade, para seus alunos, para seus professores, o professor para seu aluno, e assim por diante, o editor para seu aluno, seu professor. Se a gente perde de vista essa qualidade na experiência de uso, na experiência de consumo, todo o sistema fica super vulnerável e super frágil. E quando alguém venha e coloque qualidade nessa instância, que é a instância final que consolida todo o outro, vai tirar o que estiver se o cara não percebeu que ele tinha que melhorar a experiência de quem tomava táxi. Vai, Mauro. Obrigado, Pablo. A gente tem uma... Eu hoje, por acaso, estava pensando aqui, recolhendo alguns materiais para cá, e me deparei com esse tweet aqui, né? Que me mandaram, era uma lista de Twitter interessantes e eu achei esse tweet bem provocante, né? Então você pode me enviar por fax, não posso enviar de onde eu moro, onde você mora, em 2019. Foi feito em 2019, né? A gente adaptaria aí para 2020 para discutir um pouquinho o tema que eu queria trazer aqui, que é se a gente está pronto para o futuro, né? E eu coloquei futuro aqui para trazer, na verdade, isso é uma combinação de letras, na verdade, que trazem algumas palavras, para a gente discutir alguns pontos interessantes sobre qual é o papel que essa tecnologia tem, né? O que a gente está falando aqui quando a gente fala em tecnologia. Eu estou no mercado de educação já há muitos anos, né? Eu era um estudante de engenharia que virei um professor de geografia, e já venho fazendo isso há 20 anos, fui diretor de escola, coordenador de escola, sócio de escola, enfim. E nos últimos anos lembra de tirar a tela? Nos últimos anos venho trabalhando como... Obrigado, Fran. Nos últimos anos venho trabalhando com o desenvolvimento de produtos digitais. Existe uma ilusão que a gente tem, muitas vezes, de que a escola precisa ser mais tecnológica.
E o caminho para ser mais tecnológico é começar a comprar uma série de coisas novas, né? Então teve a onda do smartboard, teve a onda de montar as salas de informática, teve a onda de comprar o projetor, né? Eu me lembro da primeira delas, que era aquele retroprojetor, né? Então iam surgindo as tecnologias, a gente frequentava as feiras de educação em que essas tecnologias apareciam, elas pareciam super sedutoras, e no final das contas, o fato da gente comprar essas tecnologias e gastar uma grana não tornava a nossa escola mais tecnológica. Porque a grande discussão é que se apropriar da tecnologia é muito mais do que ser tech, né? Se apropriar da tecnologia é muito mais do que comprar a televisão de última geração. E sim a gente agir num contexto tech. Ninguém precisa dominar as ferramentas ou possuir as ferramentas. O que a gente precisa é ter a consciência de que mundo a gente está vivendo e que características esse mundo tem. Senão a gente entra num ciclo constante de estar comprando tecnologias para tirar fotos e mostrar para a comunidade que a gente tem isso, e no final das contas isso muito pouco agrega valor à nossa realidade, à experiência que o aluno tem, à experiência que os pais têm, e essas coisas ficam lá empoeirando, o professor não sabe usar ou usa mal, o aluno já acha aquilo atrasado, a escola acha que está fazendo um super investimento e gasta uma grana naquilo e agrega muito pouco, tanto em termos de divulgação quanto em termos de uso, né? Porque a gente sempre vai estar atrasado. Nesse sentido, eu acho que é super importante a gente estar acompanhando algumas discussões que dizem respeito a esse contexto, né? Esse contexto de tecnologia e não ferramentas de tecnologia. E essa palavra future, que eu trouxe aqui, eu vou voltar com ela na verdade é uma combinação, que uma combinação das seguintes palavras: fast, urban, tribal, universal, radical and ethical, tá? Que formam a palavra future, né? Essas palavras, elas são essa combinação, ela foi feita pelo Patrick Dickson, que é um escritor britânico, que escreveu um livro chamado The Future of Everything, né? E eu acho que, assim como o Patrick Dickson, que fala um pouquinho sobre o futuro de tudo, de todas as coisas, como o próprio Yuval Noah Harari, né, que é um historiador e publicou 21 lições para o século 21, entender o contexto em que a gente vive, entender o meio em que a gente vive, isso torna a gente muito mais tecnológico do que a gente comprar, adquirir para a escola, obrigar o professor a usar uma série de tecnologias que já vão chegar ultrapassadas. Então, a gente entende, eu entendo que ser tecnológico nesse momento, ou ter essa tecnologia, significa ser veloz, né? Entender que esse futuro é urbano, de megalópolis, e discutir o que é a metrópole, o que é a megalópole, né? Entender que a gente tem hoje uma relação de consumidores que vivem em tribos, né? Então, existem comportamentos que são tribais e são estereotipados, né? Isso assume muita relevância, né? Não é um universo completo, né? Está dividida em tribos, e se a escola entende isso, ela se posiciona melhor, que é universal, né? O mundo está conectado, as culturas e pessoas estão conectadas, tem a ideia de globalizar, de universar. O radical aí significa um futuro de extremos, né? Um radicalismo no sentido positivo das coisas, né? Que vai significar ter coragem para desafiar o estado atual das coisas, pensar fora da caixa, arriscar, sonhar, conseguir olhar com outros olhos e pontos de vista a realidade atual e o futuro que se aproxima. Isso é ético, né? Respeitar as pessoas, o planeta e seus vários agentes. Então, se a gente caminha para pegar cada um desses elementos que fazem parte do que está sendo discutido hoje, do que seja futuro, a gente, de certa forma, se apropria da tecnologia na melhor das suas formas, que é criando contextos em que o aluno se sente confortável, porque ele sente que naquela experiência de estar nessa escola, ou nesse modelo de educação, existe uma linguagem que é moderna, que é nova, que é tecnológica, sem que a gente precise comprar ferramentas ou mecanismos
que vão estar ultrapassados e que o aluno pouco vai reconhecer como tecnologia. Então, queria trazer essa discussão e essa provocação que a gente pode continuar depois. Vai lá, Pablo. Legal. Assim como eu trouxe o conceito de experiência do usuário, que me parece que uma das características conceituais e culturais do mundo da tecnologia, que tem que chegar com maior profundidade e maior radicalidade no mundo da educação. Agora vou trazer outro conceito que para mim é próprio do mundo da tecnologia e que também tem que chegar com maior radicalidade, que é o conceito de plataforma. Plataforma quer dizer a ferramenta que conecta partes que existem. A gente na educação foi muito atrás de substituições. Substituir uma prova física por uma prova digital, substituir um simulado físico por um simulado digital, substituir um livro físico por um livro digital. E não percebimos que o valor fundamental da tecnologia não está na substituição das partes, no que poderíamos chamar as substituições de produto, sino está na criação de instâncias que não existiam, ou que existiam de uma maneira muito rudimentar, que geram valor na integração e na interconexão. As partes, de novo, o táxi existia e o passageiro existia, e o condutor do táxi também existia. O que não existia era uma plataforma que fizesse que todos esses atores se conectaram melhor e ganharam todos qualidade, eficiência, velocidade, escalabilidade, etc. Então, para mim, é fundamental entender que a tecnologia entra na ponta do usuário como experiência do usuário e no coração da experiência como instância integradora, geradora de valor. Então, não estou nada preocupado pelo livro digital, não estou nada preocupado pelos produtos que substituem operações pedagógicas pontuais da escola. Estou super preocupado por entender qual ou quais são as plataformas que nos ajudem a integrar a vida escolar e a vida pedagógica escolar, criando valor nesse coletivo, nesse ecossistema. Então, temos que ver as plataformas, temos que desenvolver plataformas e não estar nessa loucura de digitalizar as coisas. Não vá por aí. Ninguém digitalizou o táxi. Integrou o táxi como passageiro por meio de uma plataforma. O mesmo fez Airbnb, que conectou o apartamento que existia com o turista que existia. Essa instância de intermediação amigável, eficiente, com valor, é a instância verdadeira da tecnologia que gera valor. Vai lá, não sei se vai Rê ou vai Maurício. Eu vou fazer uma intervenção agora para puxar alguns pontos aqui que comentaram, e eu acho relevante vocês comentarem em cima, né? Então, a Fátima, ela fez uma ponderação super bacana, e eu queria que vocês comentassem em cima, que seria: o uso da tecnologia não tem mudado o modelo de escola fruto da Revolução Industrial. As professoras apropriam-se dos instrumentos, adaptando-os ao conceito de escola, do qual não conseguem sair. E aí depois elas fala, os pais mantêm a ideia de escola de acordo com o que viveram. Caiu. Eu vou tentar trazer aqui então, Pablo, eu faço para você a pergunta. O uso da tecnologia não tem mudado o modelo de escola fruto da Revolução Industrial. Uhum. Os professores apropriam-se dos instrumentos, adaptando-os ao conceito de escola, da qual não conseguem sair. Esse é um comentário que a Fátima fez. Você quer começar comentando? Vamos lá, porque tem todo a ver com o que estava falando da plataforma. Legal. A tecnologia que chegou à escola é uma tecnologia fake. É uma falsa tecnologia. Essa gambiarra que o Maurício estava trazendo na introdução. É uma tecnologia que entrou tentando substituir sem valor o que estava analógico. E isso não muda práticas, não muda configurações. A tecnologia como instrumento, no lugar de outro instrumento, às vezes até pior. E muitas vezes só atrapalha. A verdadeira tecnologia que transformará nossas configurações escolares e, porém, nossas práticas institucionais e pedagógicas é a tecnologia que se coloca em outro lugar.
E eu coloquei esses dois lugares com muita clareza para mim. Experiência de usuário e intermediação com valor. Não são instrumentos, são um chassis estrutural que define uma nova experiência para cada um dos stakeholders da escola. Legal. Completando aí só o que o Pablo falou, Rê, a gente sempre, a escola, ela sempre vai estar atrasada, né? De certa forma, não só a escola, né? Nossa casa vai estar, a escola vai estar em relação ao que está acontecendo de tecnologia, e certamente as crianças, os estudantes vão estar muito à frente da gente, sabendo o que está acontecendo. Então, o nosso movimento para trazer a tecnologia enquanto algo material para a escola, ele sempre vai ser um movimento atrasado que pouco vai transformar ou surpreender o usuário, o aluno, ou a família, ou o pai. Então, criar um contexto em que fique claro que a gente fala uma linguagem que é nova, que é moderna, talvez seja muito mais importante dê ao professor, por exemplo, uma segurança muito maior, um estímulo muito maior a buscar, do que em si trazer o equipamento e falar, use. Eu acho que esse é o grande nó que existe hoje. Legal, legal. Tem uma aqui que chegou para os panelistas aqui, acho que o grupo não consegue ver, do Matheus, e que eu achei relevante também. O Matheus fala assim, como garantir a motivação em sala de aula com o uso da tecnologia. Acho que esse é um ponto também relevante para ser discutido. Bom, Matheus, a gente falou no início que a gente fuge do lugar do cara que dá dicas de como resolver problemas práticos, porque a gente não é nosso lugar, né? A gente vai tentar refletir com você. Eu concordo que o engajamento é o desafio da sala de aula e que a tecnologia deveria vir a nos ajudar nisso. O primeiro importante é que o engajamento depende, de novo, da experiência do usuário. A gente tem que criar para o aluno uma vivência melhor do que quer dizer assistir à sala de aula, participar de uma sala de aula. Se a tecnologia não faz isso, não agrega valor. Vou dar um exemplo um pouco rápido e talvez não seja justo necessariamente, mas ter substituído 50 minutos de aula expositiva por 7 minutos fez com que a videoaula seja uma experiência de engajamento maior do que a sala de aula. Porque ouvir 50 minutos uma pessoa falar passou a ser uma experiência de usuário não muito suportável para a geração de alunos que temos hoje. A videoaula entendeu isso muito rápido e encurtou o conteúdo e fez uma coisa mais direto na veia. E o aluno curte mais da sala de aula, da videoaula, que a sala de aula. Por quê? Porque a videoaula entendeu como se sente outro cara assistindo a aula. Coisa que a escola não termina de entender. Porque não foca na experiência. Foca no conteúdo. Legal. Bom, acho que vou fazer a última aqui do Luiz. O Luiz traz o seguinte ponto. Será que o problema com o uso da tecnologia na escola não passa pela concepção que a escola tem sobre como o aluno aprende? Não teríamos que repensar com todos os profissionais a concepção de aprendizagem? Bom, Luiz, que bom te ouvir, que bom te ler. Seja bem-vindo de novo, né? Claro que tem a ver. Se a tecnologia não repensa a maneira que o aluno aprende, a tecnologia não está cumprindo seu papel. De novo, se a tecnologia é substituição, tanto faz a tecnologia. Se a tecnologia é redefinição das práticas sociais, bem-vinda a tecnologia. De novo, quando o cara inventa Uber, não inventa Uber para digitalizar um processo, inventa Uber porque ele vê que as pessoas das cidades não se movem bem, no caso São Francisco. Porque faltava táxi, porque o taxista não atendia bem. Então, a tecnologia educacional tem que partir do princípio de como esse aluno não está aprendendo e como a tecnologia pode redefinir esse processo. E só a partir daí a tecnologia fará verdadeiro sentido, mas todo mundo que faz saber, eu diria assim, a tecnologia, essa tecnologia profunda será disruptiva. Vai nos tirar do lugar de conforto. Senão, não será tecnologia.
E mais do que isso, também completando, não só ter essa percepção, né, do que não funciona e o quanto que a tecnologia ela faz com que as coisas passem a funcionar de uma forma melhor, dando ao usuário uma experiência melhor, né? E eu acho que várias plataformas, nesse momento, né, em que as pessoas estão em casa, isoladas, elas estão provando isso, né? Então, eu, por exemplo, estou isolado aqui no meio da serra, no interior do estado do Rio de Janeiro, e precisei comprar um trequinho para o computador e em 2 dias estava aqui. E sabia qual era a plataforma que usava, como rapidamente ia chegar. Eu acho que tem nessa experiência do usuário, né, voltando a um ponto que eu trouxe, que é uma questão cultural, né? É a questão de você entender que existe, você entender quais são as características desse mundo que existe e está se formando, e como é que a partir você traz essas características à identidade e à cultura da escola, né? Como é que você torna, se você tem uma escola em que os processos de decisão, de mudança, eles são rápidos, começando pelo FAST, quando você tem uma crise como essa, você se adapta rápido. A escola precisa ser rápida, porque o contexto hoje ele é rápido. Se a escola entende que existem essas diferentes tribos, ela se comunica melhor e essa comunicação facilita o engajamento do aluno na sua proposta, né? Então, acho que tem uma série de características que permeiam a tecnologia, permeiam as empresas de tecnologia, né? Que se você traz ela e cria ela, insere ela como elemento cultural da escola, todo esse processo se torna mais fácil e o próprio professor, dentro desse universo cultural, ele passa a ter mais facilidade para se adaptar, porque ele sabe que é tudo muito rápido, né? Mal, bacana o ponto que você trouxe, a Geis até comenta aqui, seria envolver a comunidade escolar em uma cultura digital, então acho que vai bem de acordo com isso que você falou. Bom, acho que as perguntas se encerraram, acho que dá para voltar agora para a apresentação. Legal. Existe a gente está sempre acompanhando muitas coisas que estão acontecendo, né? E procurando trazer, eu acho que tem esse espaço também, é um espaço de troca que tem a ver com repensar a escola, repensar a educação, trazer provocações, não respostas, mas provocações, mas tem um espaço também da gente, de certa forma, fazer algum tipo de curadoria, né? A gente tem estudado muito aqui no Vivadi uma série de temas, a gente tem trazido aí uma série de leituras que estão hoje sendo feitas no mundo inteiro por empresas de tecnologia, por empresas de educação. Aqui no Brasil esse processo é um pouco lento, né? Eu me lembro que alguns anos atrás você entrava numa livraria para comprar um livro sobre educação e os livros sobre educação eles eram sempre os mesmos, né? Então eram os livros do Vygotsky, os livros do Paulo Freire, e o que tinha de mais novo eram algumas publicações de teses, de mestrado, de doutorado, que eram adaptadas para livro e discutiam algum aspecto relacionado à questão da aprendizagem, ao aspecto da neurociência, mas muito pouca coisa discutindo formas mais eficientes de aprendizagem, né? Então essas coisas eram publicadas fora do Brasil, né? Eu me lembro que tem um livro que é ótimo chamado Why Students Don't Like School, né? Que discute por que as crianças não gostam da escola, né? Que tem a ver com a experiência do usuário. Tem um outro chamado Make to Stick, que fala um pouquinho também desse processo de aprendizagem, enfim, e isso acaba demorando um pouquinho. E a gente acho que tem um papel também aqui de trazer um pouco dessas discussões que estão acontecendo fora, né? Em outros encontros eu quero trazer alguns pontos relevantes, né? A gente vai com frequência a um evento que acontece em Austin, no Texas. Eu tive lá nos últimos 4 anos por 2 vezes. É chamado South by Southwest, South by Southwest Education, em que trabalhos sobre o que está acontecendo de inovação nas escolas no mundo inteiro são apresentados. E esse tipo fazer essa curadoria e trazer, acho que é importante. Eu queria aproveitar então esse contexto para falar sobre as forças, uma publicação importante do cara que criou a Wired Magazine, né, que é uma referência aí de comunicação e de revista, que tem uma linguagem super moderna, né, e que traz um pouco
dessa discussão sobre tecnologia e modernidade. O nome dele é Kevin Kelly, e ele escreveu um livro chamado Inevitável. E nesse livro chamado Inevitável, ele traz as 12 forças tecnológicas, que mudarão o nosso mundo. E dentro dessas 12 forças tecnológicas, ele não traz nenhum produto, né? Ele não aponta para produtos em si e muito mais para processos. E ele resume esses processos dentro de 12 verbos, que são esses que eu trago aqui para vocês, que estão aqui projetados. O primeiro é tornar-se, né? Faltou aí um R, né? Torna-se ou tornar-se, né? Então, a importância de você se tornar novo, a importância de você se tornar alguém que faz parte desse mundo, desse universo, tal qual ele é hoje, nas características que ele tem hoje. O segundo, eu vou passar rápido por eles, depois, se quiserem explorar um pouco mais, vocês tragam as perguntas, eu trago um pouquinho mais dessa discussão. O segundo é cognificar, que eu particularmente é um dos que eu mais gosto. O cognificar tem a ver com dar inteligência às coisas, né? Então, ele dá um exemplo da máquina de lavar, né? Que em breve a máquina de lavar, a roupa vai vir já com as instruções de como é que lava, e a máquina lê da roupa as instruções de como é que lava, e já sabe o peso, e já sabe a quantidade de sabão em cima disso, usando todo um processo de inteligência artificial para isso. Percebe que a inteligência artificial, ela é o exemplo, o cognificar é o processo. Então, como é que na escola a gente consegue se tornar? Como é que na escola a gente consegue trazer inteligência às coisas que a gente faz? Como é que a gente consegue fazer fluir, né? Deixar as coisas fluírem naturalmente, né? Tem uma discussão aí que no final eu vou voltar sobre o papel da liderança, do líder, né? Mas eu tenho presenciado nas escolas em que eu tenho acompanhado, né, seja fazendo algum tipo de consultoria, ou seja produzindo algum tipo de conteúdo, o quanto que a escola ela não deixa que esse processo entre o professor e o aluno que está acontecendo agora à distância, ele flua. Então há uma necessidade de controlar, de saber o que está acontecendo, de ter o domínio, dizer como é. E as coisas precisam fluir, né? Elas fluem naturalmente e elas acontecem naturalmente. Visualizar, acessar, compartilhar, filtrar, né? O filtrar, eu acho também que tem um papel super importante, né? Cada vez mais nós vamos ser curadores, né? Existem especialistas em inteligência artificial que produzem isso com grande eficiência e qualidade. Existem aqueles também que produzem conteúdos com grande eficiência e qualidade. E a gente precisa aprender a fazer esse filtro, ensinar o aluno, ensinar o professor, estimular o professor a fazer esse filtro, né? Eu me lembro que no última edição do Oscar, meu filho, que mal assiste cinema, vê filme, ele veio me dizer quem tinha ganho o Oscar, quais eram os comentários que ele tinha assistido numa live do Felipe Neto, que é um youtuber. Então, fazer esse filtro do que é relevante, do que não é relevante, trazer esse conteúdo para a comunidade, remixar, né, fazer as misturas que são necessárias, interagir, né? Uma das escolas que eu estou acompanhando, eles fecharam a escola que está todo mundo em isolamento, estão mandando atividades para os pais e não tem ninguém para responder. Então, como é que você cria um processo de interação que vá além da grade horária, do horário da escola, né? Essas noções de tempo, de grade horária, elas precisam ser repensadas. Rastrear, né? Saber como é que acompanhar como é que as coisas estão indo, ter uma inteligência de dados por trás, sem precisar que você exerça um controle, mas simplesmente usar isso a favor para aprimorar a experiência. Questionar, né? Aceitar ser questionado, estimular o questionamento. Começar, né? Saber que cada dia é tempo de começar a fazer alguma coisa nova, né? Trazer esse mindset das empresas de tecnologia, por exemplo, que estão o tempo inteiro lançando uma novidade, começando uma coisa nova, começando um processo novo. Então, acho que eu logicamente, resumi aqui um pouco cada um desses verbos, para não me tornar também extenso nesse sentido, mas a provocação aqui é no sentido de o quanto que esses verbos que estão aqui, eles são
forças tecnológicas. Percebam que não tem produtos, tem verbos, tem processos, tem manifestações que nós podemos fazer para tornar essa experiência e essa de contato com a tecnologia mais simples, mais diária e mais significativa para todo mundo que está envolvido dentro do universo escolar. Pablo. Beleza, Mauro. Bom, eu vou falar só 3, 4 minutos a mais e vamos abrir de novo para perguntas. Assim que todo aquele que quer colocar uma pergunta, por favor, é agora. Por outro lado, a pergunta que fique sem responder, a gente vai levar e vai responder no WhatsApp amanhã. Então, essas perguntas ficam e a gente trabalha acima delas. 2 conceitos finais. Primeiro que tem a ver com a tecnologia que sobra, a tecnologia que fica, a tecnologia que vai nos transformar é a tecnologia de verdade. Se alguma frase eu ouvi nesses dias, desde o coronavírus para aqui, das escolas, é me dizer: puta, Pablo, isso não funciona. Ou seja, tudo que era falsa tecnologia, agora que chegou agora de ser usado de verdade, se mostra como frágil, se mostra como inútil, se mostra como pouco profundo. A gambiarra digital, que era gigante na educação, ficou pelada. Ficou denunciada pela necessidade de ser usada a tecnologia e posta em valor. Então, essa é uma grande oportunidade de limpa, né? Que se não teria levado anos, porque há muita tecnologia cosmética, há muita tecnologia para mostrar, para decorar, no lugar de fazer acontecer questões. Então, qual é a tecnologia que funciona? A tecnologia que funciona, basicamente, é a tecnologia que provém de pessoas e empresas que vêm da tecnologia, que pensam tecnologicamente, que habitam culturalmente a tecnologia. Nativos, inteligentes, ambiciosos, escaláveis, disruptivos, sempre. A tecnologia que funciona é a tecnologia que redefine os processos, não a que convalida processos. E engajadora, que tem a ver com a experiência do usuário. Vocês sabem perfeitamente que eu circulo muito pelas editoras e meu papel lá é tentar mostrar para elas que não se trata de digitalizar um livro, sino se trata de fazer novas práticas a partir do digital. Eu vou dar só um exemplo e vou acabar com isso, esse ponto. Todo o mundo institucional e educacional criticou muito e resistiu muito à Wikipédia, né? Todos sabemos isso. Parecia um cara externo que vinha a contaminar a pulcritude do conteúdo educacional. Houve um momento em que foi impossível deter a vitalidade da Wikipedia, que se impôs por cima de tudo. E hoje é uma grande referência para todo mundo. Ainda a escola duvida dela, mas os alunos não duvidam dela e o mundo geral não duvida dela. Mas o que é mais interessante é o lugar que ela passou a ocupar por trás dos livros. Quando você pega um editor e o editor recebe o material que manda o autor, o editor, sabe você o que faz? Vai para a Wikipédia para validar o conteúdo que o autor mandou. Ou seja, a última instância de validação de todo o processo de construção de conteúdo na escola, hoje é Wikipédia. E Wikipédia é uma construção colaborativa, aberta e social de conteúdo. Quando pareceria que o livro é a antítese disso. É a curadoria, a centralização, a academização do conteúdo. Mas ele está encostado em construção social de conteúdo. Então, tecnologia de verdade é a que a gente precisa e agora em frente é a que virá. E ela é transformadora. Último ponto. Não há, como parece às vezes, uma tecnologia para cada um. As grandes soluções tecnológicas são completamente gerais e universais. O que serve para uma escola chinesa, serve para uma escola inglesa, para uma escola mexicana, para uma escola brasileira e para uma escola argentina. Porque ela é boa. Não há soluções pontuais. Não há uma solução digital de Goiânia. Não há uma solução digital de Curitiba. Não funciona assim a tecnologia. As grandes plataformas e os grandes desenvolvimentos tecnológicos conversam com problemas universais. Nós,
das práticas sociais, para o caso, as práticas educacionais, a serem desenvolvidos universalmente. Acabaram as fronteiras e ganhou a escala. Haverá poucos players, gigantes, com soluções grandes para problemas grandes. E a gente não tem que andar buscando soluções próprias, senão tem que confiar nas soluções gerais que trazem um nível superior de desenvolvimento de aí para frente. E o último ponto, você tem mais um ou eu vou com o último? Tenho mais um. Vai lá. Só ilustrando o que você falou, Pablo. Outro dia, minha filha estava fazendo uma pesquisa e aí eu entrei na Wikipedia e mostrei para ela. Ela falou assim, pai, meu professor disse que não pode usar a Wikipedia para pesquisa. Eu falei, mas por quê? Disse que não é confiável. Eu falei, diga ao professor que a Wikipedia tem cerca de 20% menos erros do que a Barça tinha, que provavelmente era a enciclopédia que ele usava para consultar algum conteúdo, para fazer algum trabalho. Então, a gente não tem que ter medo, não tem que desconfiar e deve criar uma atmosfera nas escolas de confiança e de estímulo ao uso desse novo, desse tecnológico, desse universo todo. E aí aproveito isso para trazer uma discussão aqui que é sobre, deixa eu compartilhar aqui minha tela, que é a discussão nesse universo todo que Pablo está falando e que eu estou falando, quem é esse novo líder, né? Nesse universo tecnológico, nesse universo que tem uma série de características em que a tecnologia traz como mudança em contexto, quem é esse novo líder, né? Qual é o papel desse gestor, né? E aí a discussão a gente vê o quanto que esses líderes eles são rápidos, são dinâmicos e tem uma característica importante que é os bons líderes, eles não estão mais no escritório dando ordens, né? Eles não estão mais dentro da sala da direção dando ordens. Eles estão ativamente envolvidos na solução. Não dá mais para tentar controlar tudo. Não dá mais para tentar controlar o que está acontecendo exatamente na sala de aula para que você possa, se o pai vier fazer uma pergunta, você falar, não, eu vi isso. Eu trabalhei em escola, quer dizer, eu passei por escola, né? Não cheguei a trabalhar, em que o diretor queria colocar câmeras em todas as salas de aula para saber o que acontecia na sala de aula e poder controlar isso. Isso é um universo que não funciona mais, não adianta, mas não tem mais como controlar isso. O que se precisa é criar um universo de confiança, entendendo que o que acontece na sala de aula está muito além da sala de aula, criar uma atmosfera de estímulo, de incentivo a arriscar, a produzir, entendendo que a gente precisa cada vez mais promover uma cultura colaborativa, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a entrevista que o Pablo publicou hoje no grupo da Rede. É uma entrevista super válida, eu acho que estimulo para que leiam, mas o diretor para a educação da OCDE, o Andreas Schleicher, ele traz justamente essa discussão, o quanto que hoje a gente precisa trazer uma cultura colaborativa e não mais esperar que governos ditem como vai ser, que famílias ditem como vai ser, que a escola dite como o professor vai fazer, mas caminhar para uma cultura colaborativa, né? As plataformas que estão hoje crescendo, as plataformas que estão hoje ganhando destaque, elas são plataformas que funcionam em cima de colaboração. Você tem uma demanda, você tem uns usuários e a plataforma cria um universo de colaboração. Então você tem um carro, você está parado, você pega esse carro e coloca à disposição para quem quer se deslocar, né? Você escuta a sua música, você dá o share e compartilha com quem quer. Você faz um podcast, sobra o podcast para que qualquer um possa ouvir. Você compartilha na rede a sua dica de livro, né? Eu não sei se vocês têm um movimento muito forte, não sei nos estados de vocês, o quanto na cidade, nos estados de vocês, né? A gente está falando aqui com 16 estados diferentes que estão aqui representados, e eu não sei o quanto que nos estados de vocês isso é uma realidade, mas eu percebo muito aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo,
que o que está acontecendo hoje os alunos estão criando modelos diplomáticos e clubes de debate. Os alunos fazem isso. Então, a minha filha, outro dia, estava escrevendo um texto, um artigo, pediu para eu ler, sobre o surgimento do Partido Democrata e do Partido Republicano nos Estados Unidos, a história desses dois partidos. Porque elas estão organizando um modelo diplomático que funciona como se fosse uma reunião da ONU. Cada um que é delegado de um determinado tema tem que produzir esse conteúdo e depois eles fazem uma revisão. Os alunos, eles colaboram entre si. Os alunos promovem essa colaboração entre eles. E cabe... Mal, desculpa só te interromper, mas falta 7 minutinhos, aí só vai fechando para a gente entrar na última pergunta aqui. Tá bem. Então, é importante que dentro desse novo papel do líder, nesse universo da tecnologia, a gente possa promover uma cultura de colaboração e de estímulo à colaboração. Não é mais tempo, não tem mais espaço para dar ordem e exigir que seja cumprida tal qual a ordem foi dada. Vamos dar espaço para que a colaboração gere uma cultura nova. É isso, vai lá, Rê. Legal. Bom, tem uma última pergunta aqui da Elis que eu achei interessante. Eles põem o seguinte ponto, né? Qual a sugestão para os alunos de educação infantil com as aulas não presenciais, sendo que nesta idade a interação é essencial? Eu falei disso semana passada, né? Há problemas que a tecnologia não resolve e que as situações sociais ou práticas sociais que a tecnologia não substitui com eficiência. Eu dei o exemplo da massagem, né? Não dá para fazer massagem digital. Ele não funciona, não é assim. A educação infantil das crianças mais pequenininhas fica claramente fragilizada no mundo digital. Não adianta tentar restabelecer as situações sociais e interativas fortíssimas que se dão na escola a essa idade por qualquer dinâmica digital. Algumas coisas que ajudam a não sentir saudade. Eu acho que isso é importante. Contenção afetiva das crianças, pertença, contato com a professora, contato com os amiguinhos. Aí a tecnologia pode reduzir a saudade, ou a angústia, se for necessário. Mas não substitui de jeito nenhum o processo didático profundo, que se dá simplesmente na interação social. Legal. Bom, aqui não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente já pode ir encerrando. Eu só queria... Aqui ficou em aberto a apresentação do Francisco e do London. Eu queria dar queria apresentá-los e depois eu acho que dou o fechamento para o próximo webinar, né, apresentando o tema. Vocês têm algum último ponto? Eu tinha um ponto mais que eu gostaria de compartilhar, que eu não quero fechar sem falar dele, falando de tecnologia, que é o lugar do celular, né, do smartphone. E o smartphone junto com os fones de ouvido. A mim me parece um ícone, o dispositivo. E ele traz, junto com ele, algumas premissas que a gente não pode não perceber e não pode não atender. Claramente, no smartphone, o texto perde com áudio e perde com audiovisual. O celular não é para ler, o celular é para ouvir e assistir. E essa é a experiência fundamental que a gente tem que alimentar. O celular é ubíquo, ele está em qualquer lugar, porém, a situação de uma criança estudando, sentada na cadeira, no escritório, acaba quando o celular é a fonte. E então o cara vai para a cama, vai para o jardim, vai para a rua, vai para onde for. Porque ele é portável. E a portabilidade mudou muito a lógica da tecnologia. E, por outro lado, também muda muito a situação de consumo mesmo, né? Ele é muito mais rápido, ele está completamente multitask, ele tem várias telas convivendo, vários estímulos convivendo. É essa a situação que a gente tem que desenhar, redesenhar e perceber ela como uma oportunidade, não como uma ameaça. A relação entre escola e celular ainda é conflitiva e eu acho que a gente tem que virtualizar esse relacionamento a partir da escola e a partir da tecnologia educacional. Obrigado, era isso. Legal. Bom, obrigada, Pablo. Obrigada, Maurício. Aqui eu não apresentei para vocês, mas agora
no nosso fechamento, vou apresentar o Francisco e o London, né? O Francisco trabalha conosco no Vivadi, é sócio também, é diretor da área comercial. O London é CEO da Inspin, é uma empresa que trabalha com marketing e gestão escolar, uma empresa parceira da Vivadi. Bom, semana que vem, então, eu espero que vocês também estejam presentes. A gente vai abordar um tema também super relevante para as escolas, que é sobre como a escola se comunica e não se comunica, tá? Então, a gente vai ajudar nessa parte. Caso queiram convidar outros mantenedores que também não estejam nas redes do Vivadi, a gente vai disponibilizar o grupo, o link de acesso na rede do Vivadi, e aí vocês podem compartilhar. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada. E obrigada pela colaboração de todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu vou... Pablo tá sem som aí. Pablo. Para despedir. Para, mano. Fecha. Eu vou... Posso deixar aqui para encerrar aquele vídeo que eu te mandei, Paulo? Aí, vai, manda, vai. Bom, queria agradecer a vocês, e Pablo, é sempre bom estar com você e a gente trocar essas ideias. Eu não sei se vocês acompanharam, no final de semana teve um evento organizado pela Lady Gaga, chamado Global Citizen. E uma das apresentações foi uma apresentação que reuniu o Andrea Bocelli, a Lady Gaga, dentre Celine Dion, Lang Lang, e cada um na sua casa conseguiu interagir numa sincronia, numa perfeição, em que a música, com a participação de todos eles, ela aconteceu de uma forma brilhante. Então, eu vou deixar aqui para encerrar, para dizer a vocês mostrar a vocês o quanto que a tecnologia ela é meio, ela não é fim, né? Então, ali, o conteúdo está nos artistas e a tecnologia, ela simplesmente foi contratada para tornar possível essa união. Então, eu achei tão bonito a tecnologia ter reunido todos eles, que estavam tão distantes, né? Aproximar o que estava espalhado no universo num só lugar, num só evento. Vou deixar aqui para encerrar, desejar aí uma boa noite para vocês e que a gente possa continuar com essas conversas semanalmente, essas provocações, construindo aí um universo promissor, né, para a gente. Obrigado. Vou colocar aqui. Deixa eu achar aqui. Fica travado, Mal, não funciona. Mal, tá sem som. Não está dando para ouvir. Vamos compartilhar com eles pelo grupo, Mal, que eu acho legal. Até para dar contexto à sua fala. Muito boa. Dá para ouvir não, né? Agora deu. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia la mano al suo destino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che tu dai. We ask that life be kind and watch us from above. Mal, você ficou sem som. É Bom, isso. Vou compartilhar aí para todo mundo, viu?
Legal, gente. Obrigada, viu? Prazer. Semana que vem temos mais. Beijão. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.